Realmente a mão de obra está escassa, né? Para quem está pretendendo fazer a colheita e ir lá apanhar o café alqueirado, ou seja, para o balaio, eu acredito que seja até muito mais fácil que quem vai pagar, né? Porque o preço do café está variando de 280 a 300 reais, nunca firma o preço. Então, para quem vai receber, de repente até seja pouco, mas para quem vai pagar, seja muito, né? Porque pelo preço do produto. Inclusive a agricultura está abandonada. O café com preço barato, o leite com preço de 70 centavos, 80 centavos. Então, inclusive, a gente está na agricultura, como diz, a gente sempre tem o ditado de dizer que o trabalhador rural, o produtor rural, né, pequeno produtor familiar, ele vive de teimoso, né, sempre acreditando no dia de amanhã. E vai o mundo virando e a gente vai nesse dilema e não sei aonde a gente vai chegar. Essa crise que a gente acompanhou, a crise hídrica, que teve problema na cheia do café, né, na granulação, a crise econômica também, com a inflação, você acha que isso pode afetar o valor, o preço das diárias e da colheita de acordo com o balaio? Como é que deve ficar esse ano? Eu acho que vai ocorrer em torno de 10, 12, 15 reais por balaio. Eu acredito que sim, por aí, porque afetou também, né, a colheita do café, tem uma quebra de mais de 30%, né, com essa solina que teve aí, essa estiagem. Então o café vai ter muita quebra. Então, consequentemente, vai afetar muito na qualidade do café, né? Vai ser um café miúdo, vai quebrar muito na máquina, de repente você colhe não sei quantos balaios de café, quando você vai pilar o café, ele quebra muito. Então vai afetar muito realmente a vida do produtor, principalmente do café. Você falou de 10 a 15 reais o balaio, a diária já tem uma expectativa, ela deve se manter o valor dos outros anos? Eu acredito que a diária deve ficar em torno de 50, 60 reais por aí, eu acredito. Eu não tenho assim grande ideia não, mas deve ser mais ou menos por aí. Porque até para fazer uma cerca, um negócio assim, as pessoas estão pedindo 50 reais, 60 reais, deve ser mais ou menos em torno disso aí. Essa fiscalização, né, que é do Ministério do Trabalho, a gente já fala sobre isso já há alguns anos, que essa fiscalização ela começa a apertar. O que o agricultor ele tem que ficar ciente que não pode? Olha, o agricultor, né, que vai levar uma pessoa para apanhar o café dele, 1 ou 2 ou 3 ou 10 pessoas, eu acho que ele deve procurar organizar essas pessoas, registrando a carteira dele, né, fazendo um contratinho temporário, porque se o Ministério do Trabalho pegar, de repente, a colheita do café nem dê para pagar essa multa. Então a gente aconselha que essas pessoas que vá levar alguém para ajudar a apanhar o café, que procure legalizar essas pessoas, procurar um contador, né, procurar se orientar aqui no sindicato, para a gente orientar eles como deve ser feito, porque agora é a hora do Ministério do Trabalho vir, que é a época de, né, vai pessoas menores para a roça trabalhar e muitas outras pessoas que não trabalham na safra, só trabalham na época da safra do café. Então agora que é a hora do Ministério do Trabalho vir, sobre o negócio de condução também, precisa ter muito cuidado, carregar os trabalhadores em condução fechada, com boa comodidade, né? Precisa ter muito cuidado nisso aí. Você falou em duas situações aí nessa resposta, que é a situação dos menores, é o pessoal que não trabalha normalmente, que às vezes para a safra chama mãe, chama o tio, chama às vezes um adolescente. O menor, se ele for pego na lavoura, dá um grande problema para o agricultor? Dá um grande problema, até o filho do próprio agricultor, se estiver lá no meio da lavoura e o Ministério do Trabalho pegar, ele vai ter um grande problema. Entendeu? Então precisa ter muito cuidado com isso aí. Nós já vimos vários problemas acontecendo com o próprio filho, o agricultor que está ali, né, que é menor de idade, dá problema seríssimo. Quem tem propriedades maiores, você falou aí do transporte, aquela imagem do caminhão na boleia, um monte de gente, isso não existe mais ou ainda existe? O que é a recomendação do sindicato, já que o sindicato é o sindicato dos trabalhadores? Eu acho que pode até existir, mas a gente não tem visto muito. E a pessoa que estiver fazendo isso está correndo um grande risco. Porque se for pego, vai ter um problema muito sério. Então eu aconselho, né, as pessoas a não fazer isso. Porque pode ter um problema muito sério com isso aí. Então procurar carregar as pessoas em carro fechado, com boa comodidade, né? Se tiver ferramenta aí no compartimento diferente, não está misturado com ferramenta, tá, para o trabalhador ter vamos dizer, um transporte digno. E essa fiscalização do transporte, ela vai muito pelo Detran também? Vai pelo Detran e o Ministério do Trabalho também vem em cima disso aí. Ele vai de um modo geral, né?
Nós já tivemos casos aqui de pessoas amigas da gente que foi abordada até no trevo, na chegada de Iguaçuí, pelo Ministério do Trabalho, que estava em cima de uma caminhonete, não tinha nem escada, não tinha escada para subir na caminhonete, e o proprietário foi penalizado, foi chamado a atenção, né, porque não tinha nenhuma escada para a pessoa subir na caminhonete de 1,5 metro, 2 metros de altura. Você vê que a coisa é séria. Então eles pegam no pé da pessoa mesmo, precisa ter muito cuidado. O que a gente ouve muito na nossa região é a agricultura familiar. É o pai, a mãe, a irmã que cuida realmente desse momento de colheita, mas às vezes precisa de uma ajuda. Aquela troca do dia, né? Eu trabalho na sua roça hoje, amanhã você trabalha na minha. Isso é permitido através do Ministério? Isso é permitido, realmente é permitido. E o que se deve fazer ao agricultor familiar é isso aí, aquela troca de dias, né? Eu vou trabalhar para você uma semana, de repente se o café está mais adiantado, e semana que vem, ou mês que vem, você vai trabalhar para mim uma semana também para pagar os dias, são dias trocados. Isso aí é muito bom para a agricultura familiar, que a pessoa não vai tirar dinheiro do bolso também, né? E é o que encaixa perfeitamente na agricultura familiar, é isso aí, troca de dias, entendeu? Tem feito com muita frequência. Então o agricultor familiar ele tem um tempo também para ter gente trabalhando na sua propriedade. Se passar de um determinado dia, ele é multado também. É o seguinte, o agricultor familiar ele tem direito de pagar durante o ano até 120 dias de pessoas para ajudá-lo. Ele, vamos dizer, se for 2 pessoas trabalhando para ele, pode trabalhar até 120 dias. Se for uma pessoa, ele pode trabalhar 120 dias. Tudo que passar disso aí, ele vai ser descaracterizado como agricultor familiar. Então precisa ter muito cuidado nisso aí. Na hora, vamos dizer, tá lá, coloca lá 130 dias de companheiro. Vem aqui para o sindicato, a gente vai conversar, fazer o processo, montar o processo de aposentadoria, o auxílio-doença, o auxílio-maternidade. Aí a pessoa fala, né, eu paguei 130 dias esse ano. Ele está descaracterizado como agricultor familiar. Então, de repente, por causa de um dia que ele pagou a mais de 120 dias, ele vai perder um benefício do INSS, de repente até uma aposentadoria. Então, você tem muito cuidado disso aí, procurar o sindicato, para se orientar como se faz, né? E esses 120 dias, procurar organizar quem está trabalhando lá, não deixar clandestino, não. Isso é muito importante, que destacar quem trabalha na safra, seu Jorge, ele também tem os mesmos benefícios do sindicato. Como que o trabalhador de safra é visto pelo sindicato? O trabalhador de safra, geralmente, ele tem a carteira dele assinada. Ele tendo a carteira dele assinada, se ele sofrer um acidente, ele já vai direto ao INSS. Ele não precisa passar pelo sindicato. E, de repente, vamos dizer, ele tendo mais de 1 ano de carteira assinada, de repente trabalhou num proprietário, trabalhou no outro, e fez mais de 12 meses de contribuição. Ele pode ir direto no INSS. Requerer o benefício dele lá. Ele nem precisa passar pelo sindicato. Agora, se ele quiser vir associar ao sindicato, ele vai ser muito bem-vindo. É importante que ele sindicalize para ser orientado, né? Como ele vai agir na sua vida. Então, nós já tivemos aqui, até que esse ano passado nós não tivemos, já tivemos a convenção coletiva, né, que o salário do trabalhador o salário mínimo era um tanto e o trabalhador ganhava um pouco mais. Uma convenção coletiva que foi feita no Estado. Esse ano eu não sei se a gente vai participar disso aí, mas é importante, né, que o trabalhador rural, de modo geral, ele tenha a carteira dele do sindicato, porque o dia que ele precisar, vamos dizer, na aposentadoria, um auxílio-doença, ele tendo o sindicato dele pago, comprova que realmente ele é trabalhador rural, né? Ele vai pagar uma coisa que ele não é. Então, isso aí é um documento importantíssimo para ele lá no futuro, principalmente a aposentadoria, né, que quando chegar à melhor idade, a pessoa ter o sindicato dele pago, que comprova que realmente naquela época ele já era trabalhador rural. Tem muita gente que deixa para pagar o sindicato na hora de aposentar. Eu acho que não. Tem que pagar desde novo, que prova que desde novo que ele trabalha na roça. Vai comprovar no mínimo 15 anos que ele tem, que ele trabalha no meio rural. Então é muito importante que ele, né, filie seu sindicato e contribua com o sindicato. Você falou aí que existe um salário adequado, que é o piso, é o dissídio, né? Todo ano tem dos trabalhadores. Hoje, quanto é esse valor desse piso, desse trabalhador base? Não, hoje está o salário mínimo. Na nossa região aqui é o salário mínimo, 788. Mas no passado, ano atrasado, nós tivemos uma convenção coletiva que me parece que era 710, 724 e o trabalhador da convenção coletiva ele era 758. Ano passado. Um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais, né? Então é importante. Então a gente viajou para Vitória, para Castelo, para aqui, para ali, fazer reuniões,
né, discutindo com os proprietários, até chegar um denominador comum que o salário teria que ser nessa faixa de 758, conforme foi ano passado. Então, mas esse ano não sei se a gente vai participar, não sei. Então é importante, né? É importante que se participe. Se tivesse muito assalariado aqui no nosso sindicato, então a gente teria até muito mais ânimo, vamos dizer, não, vamos trabalhar em prol do assalariado. Mas quando a pessoa, de repente, assina uma carteira, ele para de pagar o sindicato. Então, parou de pagar o sindicato, vai enfraquecendo o movimento sindical, né, de modo geral. Não somente o nosso sindicato, o sindicato no Estado, no Brasil, de modo geral. Você falou que cerca de 10 mil trabalhadores aí, eles dependem desse sindicato de Iguaçuí, que são trabalhadores de Divino São Lourenço e de Iguaçuí. Deixa pra gente, Jorge, o telefone de contato, a localização, o pessoal que está na roça ouvindo agora, está com dúvida e quer participar, como é que faz? Eles podem participar de um modo geral, convidando até se quiser que faça uma reunião lá na comunidade deles, convida a gente que nós vamos lá fazer a reunião e explicar para eles como deve agir com o maior, né, a gente vai com o maior prazer, e se quiser procurar o sindicato aqui, a gente está aqui de braços abertos esperando, né, para orientá-los, e o nosso telefone é 3553-1793. Se tiver alguma dúvida, mas sempre que a gente encontra com os trabalhadores, a gente está orientando, né? Sempre conversando, a gente está sempre orientando. Se alguém faz, vamos dizer, alguma coisa que não deve, que não está de acordo com a lei, não é por falta de esclarecimento, não. A gente tenta esclarecer o máximo possível para os trabalhadores. E ocorre muito também que, de repente, a pessoa faz as coisas mal feitas lá e depois vem o sindicato, porque eu fiz desse jeito. Rapaz, você não deveria ter feito. Você tem que primeiro procurar o seu sindicato para depois você fazer, né, aquilo que você queria fazer, que de repente vai ser prejudicial para ele. Então eu aconselho que todas as pessoas que queiram fazer uma coisa que seja diferente um pouco do que ele já está fazendo, procure o sindicato para orientar. Eu posso ou não fazer isso aqui? Vai me prejudicar ou não? Nós estamos de braço aberto, está eu aqui, né, que sou o Jorge que estou falando, está o Gilson, está o Juvelino, está o George, que é o nosso funcionário, que procura atender as pessoas da melhor maneira possível, está a Diere, que é nosso funcionário, né? Lá em Divino São Lourenço está a Eliane, que é uma boa funcionária, que atende as pessoas com o maior carinho. É só procurar a gente aqui em Iguaçuí, né, eu, o Jorge, o Gilson, o Juvelino e o George, em Divino São Lourenço, procurar a Eliane, que qualquer problema que tiver lá, mesmo que ele de repente não saiba responder, ela liga pra gente, a gente vai lá e a gente orienta.